Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico hangout dos Lazy Millionaires League. Eu estou aqui, portanto, para fazer a moderação deste hangout. É com muita honra que estou aqui com este painel fantástico de oradoras. Dou também as boas noites a todos os convidados que nos estão a assistir. Eu espero que desfrutem ao máximo este hangout e que, acima de tudo, possam ficar elucidados e tirar todas as vossas dúvidas. E por falar em dúvidas, o tema deste hangout hoje fala precisamente disso, portanto o tema é Eu também tive as minhas dúvidas, e vais poder perceber que nós, tal como tu, quando estivemos aí desse lado, também tivemos dúvidas e vais descobrir que realmente, se calhar, as dúvidas foram as mesmas do que as que tu realmente tiveste, e vamos ajudar-te a ficar esclarecido. Não quero, portanto, demorar mais, quero passar já à apresentação do negócio, que vamos ter agora já de início, para que tu possas perceber tudo aquilo que vais encontrar dentro deste projeto e também saber como podes começar hoje mesmo, portanto, assim que tomares a tua decisão. Eu vou então chamar a Raquel vai fazer-nos a apresentação. Muito boa noite, Raquel. Olá, boa noite, Carla, boa noite a todos. Então, o micro é teu e podes, por favor, fazer a apresentação. Até já. Até já. Então, olha, eu vou partilhar aqui o ecrã. Eu só queria que me confirmasses assim que estiverem a ver, ok? Está tudo ok, Raquel? Estamos a ver o teu ecrã. Ok, ótimo. Então, boa noite a todos, novamente. Como a Carla disse, eu vou fazer a apresentação do projeto para vocês começarem a conhecer melhor e poderem realmente perceber o poder que esta empresa tem, a empresa da Empower Network. Empower Network, no fundo, nós vamos falar durante alguns breves minutos o que é que a empresa significa, ou seja, o que é que representa a Empower Network, como podes ser um vendedor top na internet mesmo sem teres experiência e mesmo sem gostares de vender, quais as ferramentas necessárias para começares um negócio, quem são os Lazy Millionaires e que tipo de apoio vais ter com os Lazy Millionaires, não é? E o que é o piloto automático e como é que ele se configura para ter quais são os vários núcleos de formação online de acordo com os teus objetivos e ainda para ganhar 1000 e até mais num dia com a internet. No fundo, a Empower Network é uma empresa que dá o poder às pessoas com a internet. A Empower tem mais de 3 anos de existência e está sediada nos Estados Unidos. No fundo, ela tem um objetivo de dar as ferramentas para transformar num internet marketer profissional e isso permite-te estar em qualquer sítio desde que tenhas um computador e acesso à internet. No fundo, aquilo que a Empower vende são infoprodutos de marketing e que transforma-te neste verdadeiro internet marketing pessoal. Temos desde o blog viral, no caso o Calato, até ao Masters Course. Então, para trabalhar na internet, vais aprender 3 coisas básicas com os cursos da Empower e, no fundo, também com o apoio da equipa e do patrocinador. E estas 3 coisas simples, mas muito importantes, são gerar tráfego, contactos, leads, no fundo são a mesma coisa, trabalhar com o armazém de contactos, o Aweber, e fazer broadcasts e afiliados. No fundo, fazer broadcasts é dar informação à tua lista do Aweber e, consequentemente, as pessoas vão se começar a afiliar. Também de seguida, e num curto espaço de tempo, é fazer o game plan, ou seja, desenvolver o game plan, o plano de ação com o patrocinador, ou seja, a pessoa que te convidou para estar a ouvir aqui hoje e a pessoa pela qual te vais registar, e também pelo upline do Leadership Council, que é a pessoa que realmente pertence ao núcleo de decisão da empresa. Para nós termos sucesso neste negócio, realmente existem 3 coisas muito... Raquel, estás-me a ouvir? Sim, sim. Desculpa estar a interromper. Tu não estás a fazer a apresentação
porque continuas com o primeiro slide, ok? Não está a dar os slides? Não, não, tu tens o ecrã em cheio e as pessoas do lado da sala estão só a ver o primeiro slide, portanto não te estão a seguir. Convém que Ok. tenhas o ecrã em grande, ok? Ok. Mete lá em grande, por favor, aumenta. Assim, certo? Não, tens que pôr em grande. Ele não está completo, não aparece toda a imagem. Não aparece o ecrã completo porque te aparece a fila dos slides do lado de lá e depois ele não está a andar. Mas estranho, peraí. Viu. E agora? Não, está igual. Todos nós acho que estamos a ver os slides do teu lado, portanto, de esquerdo e só se devia estar a ver o slide em grande. Não tem problema se tu fores andando, só quem está do lado lá da sala acaba por não estar a ver as coisas direitas, não está a... Ok, então eu vou seguir assim, pode ser? Assim conseguem ver? Assim conseguimos ver, mas tens que ir avançando, está bem? Conforme vais falando, está Ok. bem? Ok. Desculpa estar-te a interromper. Não, não, obrigada, Mário, obrigada. Então, eu vou só assim recapitular muito breve para poderem ver também. No fundo, vamos falar o que a empresa significa, como podes ser um vendedor top, mesmo sem experiência e sem gostares de vender, quais as ferramentas necessárias, quem é no fundo o grupo dos Lazy Millionaires e que tipo de apoio vais ter. O que é o piloto automático e como configura, o que é necessário para configurá-lo para ter essa liberdade de tempo. Quais são os vários núcleos de formação online e de acordo com os teus objetivos a que tu te precisas juntar. E no fundo, claro, o que é que tu precisas fazer para ganhar os $1000 e até mais num dia com a internet. Tal como eu referi, Empower tem o poder de dar tem o poder de permitir às pessoas terem esse poder, peço desculpa, enganei, mas dá a oportunidade de ter o poder nas mãos das pessoas com a internet e claro, com isso nós temos estes 5 cursos que eu referi e vou já dar seguimento, ok? Então, podemos então fazer 3 coisas básicas com os cursos de Empower, que são simples, mas muito importantes, que é gerar tráfego, contactos, leads, trabalhar com o armazém de contactos, que é o Aweber, no fundo que nós trabalhamos, fazer os broadcasts e os afiliados e desenvolver um game plan, que é chamado plano de ação, com o patrocinador e a plano do Leadership Council. Voltando ao que eu estava a dizer, realmente são 3 coisas muito, muito importantes para ter sucesso neste negócio e é ter humildade para aprender, saber seguir instruções e ter boa atitude. No fundo, humildade para aprender porque é um negócio novo, provavelmente nunca trabalhaste desta forma na internet e como toda a nova profissão, nós devemos realmente procurar aprender porque é uma coisa nova, surgem dúvidas, surgem dificuldades e se nós realmente não tivermos essa humildade para aprender, vamos achar que já sabemos e as coisas acabam por não correr como gostaríamos. E claro, se nós seguirmos as instruções, é fundamental seguir instruções, porque as pessoas que estão neste projeto e que nos dão essas instruções são pessoas que já têm os resultados, já sabem o que fazer para te levar também a ter esses mesmos resultados. E por fim, claro, uma boa atitude, porque isto é um negócio, nem todas as pessoas trabalham da mesma forma, enfim, umas pessoas têm resultados mais depressa, outras mais devagar, mas o importante aqui é que todos, com foco e sabendo seguir instruções e tendo estas 2 anteriores indicações, conseguem chegar aos resultados. Também, para isso, são 3 coisas necessárias também, ou seja, ferramentas para começar já hoje, que é o blog viral da Empower Network, que tem o valor de $25 por mês, que são cerca de 23 euros. A afiliação de $19,95 também por mês, cerca de 19 euros. E o back-office dos Lazy Millionaires em português. Estas 3 coisas já estão relacionadas para que assim que tenhas estas ferramentas prontas, poderes começar a configurar o teu negócio para funcionar em piloto automático já nas próximas 24 horas.
Então, mas o que é isto de piloto automático? Como é que funciona? E como é que podes ter este negócio que te produz o dinheiro que tu bem entenderes? Em primeiro lugar, tu depois todas as configurações preparadas num espaço-tempo o mais breve possível para realmente começares a entrar em ação e logo de seguida vais ter, a primeira coisa que é importante é a página de captura. Depois tens a tua página de captura, que é realmente a página onde vão entrar os e-mails. Tu vais fazer marketing nas redes sociais, no Facebook, no Google+, no YouTube, etc. E de seguida as pessoas vão colocar o e-mail nessa mesma página que tu lhes apresentas nas redes sociais. Quando elas colocam esse e-mail, ele entra num armazém de contactos, que foi o que eu referi, que é o chamado Aweber, e tu vais enviar constantemente, diariamente, broadcasts para essa lista, para esses e-mails, para manter essas pessoas informadas, saberem do que é que se trata do negócio, enfim, para elas poderem te acompanhar em todo o projeto. E o que é que vai acontecer? Daí, as pessoas, ao verem a oportunidade enorme que este projeto dá, elas vão se tornar afiliadas. E assim começas a fazer os afiliados em piloto automático. De seguida, tu ajudas os teus afiliados nas configurações, e assim que estiverem todas preparadas, é iniciado o plano de ação com um membro do Leadership Council. Ok, tudo isto aconteceu, mas tu é que decides de que forma tu vais iniciar o teu negócio e a que velocidade é que tu queres colocar o mesmo de acordo com o teu tempo e os teus objetivos. Se realmente tens objetivos de iniciar com cerca de $500 por mês, tu queres apenas ter um rendimento extra mínimo, então tu necessitas do calato básico, que é o registro inicial, e também do Inner Circle. E aí vais participar do clube do pré-insónias. Se tu tens objetivos mais altos, tu podes participar do Clube das Insónias, que te permite ter um rendimento mensal entre $500 a $5.000 e vais ter um apoio mais personalizado, uma equipa por trás que vai-te dar todas as indicações, passos e realmente um apoio mais específico. Para isso, necessitas do Inner Circle, do Top Producer Formula e do Team Building Formula. Ora, se os teus objetivos são muito mais altos, a tua visão é grande, se os teus sonhos são altos, se realmente procuras uma transformação de vida, então tu deves juntar ao grupo da alta velocidade. Aí, te juntando nesse grupo, tu tornas all-in, que é tendo todos os cursos, ou seja, o Inner Circle, o Top Produce Formula, o Team Building, o Mass Influence Formula. Para isso, todos esses cursos, sendo all-in, vai-te permitir ter rendimentos entre 5.000 a 30, 50, 100 e muito mais por mês. Isto são valores que nós falamos e realmente valores que já estão a acontecer com várias pessoas da equipa e de pessoas que têm esses números para apresentar. Todos os rendimentos, eu já posso até referir que todos os rendimentos que vocês vão ouvir aqui não são típicos e eles dependem do esforço e trabalho de cada pessoa. Ao escolher o teu grupo de formação, tu podes começar a receber 70% de comissões cada vez que um dos teus clientes ou afiliados compra os cursos que existem na Empower. De seguida, em todo este processo de aprendizagem e desenvolvimento do teu negócio, vais ter vários tipos de apoio, inclusive o back-office multilingue, que nós temos em português, espanhol e inglês. Também a equipa Lazy Millionaires, ou seja, não é só ter todo o trabalho, mas também além do trabalho, ter um apoio, ter algo por detrás que as pessoas vão ajudar, vão incentivar, enfim. E, claro, tudo isso, como é que, se nós trabalhamos online, como é que isso vai acontecer? Claro, também pelos grupos de apoio de Skype. Tu vais ter 24 horas sobre 24 horas alguém para te responder. Que, conforme a velocidade que tu escolheres, tu vais ser inserido num grupo que vai ter muitas pessoas lá, mais de 200 pessoas, para te indicar, para te apoiar, para te incentivar, para te mostrar realmente o que é que tu precisas de fazer para realmente te ajudar a te orientar.
Depois também temos as nossas formações dos Insónias, que nos dão ensinamentos e nos ensinam a desenvolver mais e melhor o nosso negócio. E isto são formações semanais, ou seja, temos um grande apoio, como eu referi, temos um grande apoio nesta equipa, e também temos o grupo de all-ins de alta velocidade, que são o grupo das pessoas que já são all-in, ou seja, já têm todos os cursos, que se reúnem, que realmente procuram. Porque sabes uma coisa, é que quando nós temos sonhos grandes, quando nós queremos ser pessoas diferentes, nós temos que nos juntar àquelas pessoas que já são diferentes e que têm o mesmo pensamento que nós. E realmente é isso que o grupo de all-ins e alta velocidade nos proporciona, assim como a formação dos Insónias, e também, claro, as formações e encontros ao vivo. Porque além de estarmos na internet, nós temos essa possibilidade de nos encontrar pessoalmente, conviver, ver que somos de carne e osso, e eu digo-vos pessoalmente que os encontros ao vivo são fantásticos, ok? Então, e para terminar, além de termos todo este apoio e podermos ganhar dinheiro, enfim, além de termos toda esta equipa por detrás do projeto da Empower, nós não só fazemos isso, mas também procuramos ajudar. Desde 2013 que desfrutamos da vida e fazemos a diferença. Surgiu uma ideia, apenas uma ideia foi suficiente, e também a vontade de ajudar. Foi quando surgiu o Grupo GAS, que pertence ao grupo dos Lazy Millionaires, é o grupo de ação social. É o grupo que já fez várias missões, inclusive fez a missão à Guiné, fez em 2014, fez este ano, fez a missão impossível ao Benin, onde foram apadrinhadas 52 crianças órfãs, teve o Aconchego, que foi um lar de crianças em que foi todo remodelado, pintado, enfim, veio tudo do bolso dos Lazy Millionaires, e eles fizeram questão de ajudar, de dar o melhor para todas estas crianças, e realmente não só no Aconchego, como na missão, também na Guiné foram várias ambulâncias, material escolar, alimentos, enfim, todo um suporte e para dar essa base a essas crianças que não têm essas possibilidades. Com certeza tu já deves ter ouvido falar do Grupo de Ação Social, porque já tiveram na RTP1, na TVI, já deram várias entrevistas a falar sobre este projeto, e realmente a vontade de ajudar e o foco que este grupo e nós dos Lazy Millionaires temos. Eu vou terminar agora aqui a partilha. E eu peço desculpa por aquele problema, realmente isto online tem destas coisas, não é? Carla, a palavra é tua. Eu só quero acrescentar que se vocês têm alguma dúvida daquilo que ouviram, podem colocar nos comentários ou entrar em contato com o vosso patrocinador, mas não percam mais tempo, ok? Carla, o microfone é teu. Ok, obrigada Raquel, estiveste ótima. Eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ver certamente já clarificaram alguma dúvida e, acima de tudo, já vão saber o que é que precisam ter para tomarem já a sua decisão ainda hoje, ou mesmo agora durante o Hangout, ou assim que o Hangout terminar. Pois bem, nós vamos agora dar continuidade aqui à nossa conversa. O nosso tema, como eu já referi no início, é precisamente sobre as dúvidas, porque é importante referir que nós neste momento estamos cá no projeto, estamos a trabalhar, estamos a adorar, porque estamos realmente a fazer muita diferença nas nossas vidas, mas nós há algum tempo atrás já tivemos do lado de lá, inclusivamente muitas de nós já assistiram precisamente a estes hangouts, porque também recebemos os convites para vir tirar estas mesmas dúvidas, e nós também tínhamos dúvidas como vocês. A diferença foi que nós clarificamos as dúvidas e agora estamos cá para trabalhar e mudar a nossa vida. Portanto, eu agora vou passar aqui aos primeiros convidados da noite, que é o Mário Carreira e a Carla Antunes,
que, apesar deles neste momento já serem uma das pessoas que pertencem ao Leadership Council dos Lazy Millionaires e da Empower, eu tenho a certeza que eles também tinham dúvidas e deviam de ter muitas dúvidas, e então eu vou chamar a Carla e o Mário para eles nos dizerem quais são as dúvidas que tinham e contarem-nos realmente como é que essas dúvidas foram clarificadas para estarem cá junto ao projeto. Boa noite, Carla e Mário, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, Carla. Olá. Estamos a ouvir com boa qualidade, ótimo. Nós aqui com a nossa internet, aqui no meio do campo, nem sempre as coisas funcionam da melhor forma, não é? Por isso é que nós agradecemos a participação do Hangout e dissemos logo, pronto, a tenta-nos chamar, logo cedinho, porque a partir de uma certa hora eles cortam os canais da internet aqui para a nossa casa e nós ficamos sem net. Ninguém merece. Então, olha, boa noite a todos os que estão na sala, todos os oradores, parabéns a vocês todos por estarem aqui, porque é sinal que trabalharam e que se qualificaram durante a semana, porque as pessoas que aqui estão são pessoas que realmente estão nos tops, nos vários tops de rendimentos da nossa equipa, Lazy Millionaire, e tops também de recrutamento. Estão aqui pessoas hoje pela primeira vez, e fantástico, parabéns, portanto, é incrível o que está a acontecer. E nós, quando entramos, eu tinha um montão de dúvidas, um monte de dúvidas. A Carla tinha menos dúvidas que eu, porque a Carla registou-se logo, não é? Sim, mas deixa dizer que na altura, quando eu me registrei, ainda não havia nada em português. Então eu lembro-me de passar horas, não é, no meu belo inglês, passar horas a ouvir filmes do David Wood e dizer ao Mário, Mário, nós temos que ver isto, nós temos que ver isto. E o Mário dizia, pá, que não há tempo para isso, eu nem sequer percebo nada de inglês e de internet. E eu passava horas a ver vídeos super entusiasmada, porque eu sabia que no fundo havia ali qualquer coisa. Eu é que não sabia como é que nós íamos conseguir desenvolver um projeto na internet, né? Porque nós nunca trabalhámos com a internet, e ainda por cima na altura em inglês. Portanto, isso era realmente as minhas maiores dúvidas, era como é que eu ia conseguir, será que eu conseguia? Porque eu realmente sabia que havia muitas pessoas que estavam a ter resultados, mas será que nós íamos conseguir? Então isso foi as dúvidas mais que me persistem na altura do facto de estar em inglês. Agora não, agora é uma maravilha, né? Tudo em português, em espanhol, agora não há desculpas mesmo, agora não há desculpas. As dúvidas que tinha, eu tinha muitas dúvidas porque, olha, a maior dúvida que eu tinha era que eu mal sabia ligar o computador, se ia capaz de conseguir mexer no computador. Essa era a maior dúvida que eu tinha. Depois começavam a falar em termos e nomes estranhos, desde broadcasts. Na altura falava-se do hipertrachea. Nunca esqueceste essa? Que eu nunca me esqueci. Parecia mais um nome assim cardíaco, qualquer coisa que tivesse a ver com o coração, não é? A sério, eram nomes tudo tão estranhos que a minha cabeça, cada vez que se falava mais, eu tinha cada vez mais dúvidas. E pronto, quer dizer. Agora, em relação à Empower, eu não tinha dúvidas. A empresa funcionava. Eu via que havia pessoas que tinham resultados grandes. A única dúvida que eu tinha era mesmo em relação a mim, se eu era capaz. Eu não percebia nada de inglês e hoje domino um bocadinho mais, não é? Mas ouço só e consigo perceber, quando vai para falar já não sai nada. Se estiver sozinho com alguém que fala inglês, ainda sai alguma coisa. Agora, se tiver alguém que fala inglês ao meu lado, aí já não sai nada. As únicas dúvidas que eu tinha era precisamente eu. Essa era a minha maior dúvida. Era eu mesmo. Será que tu vais ser capaz? Não tinha dúvida que o meu patrocinador, o Silvio e a Cesarina, já estavam a ganhar muito dinheiro com o projeto da Empower. Agora, eu quando aqui cheguei, houve uma pergunta que eu fiz ao Silvio. Se era possível, eu sem perceber nada de internet, conseguir nos primeiros 30 dias ganhar 15 mil dólares. E eu, quando fiz essa pergunta, no fundo, essa pergunta iria responder a quase 90% das dúvidas, consoante a resposta que ele me desse. Eu sabia que ele me ia falar a realidade das coisas, porque eu já conhecia o Silvio há cerca de 10 anos, e então ele abriu os olhos, olhou-me assim nos olhos, assim, e disse-me: tu podes conseguir fazer esses 15 mil dólares nos próximos 30 dias.
E eu nem pestanejei e fiz-lhe uma segunda pergunta. O que é que eu tenho que fazer? E ele também não pestanejou e respondeu-me logo de repente. Tens que ser all-in, ter todos os produtos da Empower Network e tens que seguir o meu plano de trabalho sem desviar um milímetro. E então isto foi no dia 20 de abril de 2013, em que nós adquirimos os produtos, começámos o plano de trabalho no dia 1 de maio e sem desviar um milímetro e sem pestanejar, no dia 30 de maio de 2013, começámos a somar as comissões de back-office da Empower e não tínhamos ganho 15 mil dólares. Tínhamos ganho 16 mil dólares. Já não houve dúvidas. E atenção que os rendimentos não são típicos, não é? Não são rendimentos normais em 30 dias, mas se nós não sabíamos nada de internet, se não tínhamos qualquer tipo de conhecimento, o que é que nós fizemos para ter resultado? Olha, seguimos instruções. Não é? Seguimos instruções e por muito teimoso que eu sou, e que ela também, com esta cara de beleza, mas é muito teimosa, não é? Por muita teimosa que é, nós seguimos instruções sem pestanejar. Nada, não desviámos nada. Sabem porquê? Porque tínhamos um motivo muito forte e queríamos alterar uma circunstância de vida em que estava. Então, nós tínhamos que fazer realmente coisas diferentes e seguir quem tinha precisamente os resultados. E nesses 30 dias, mesmo durante o início e quando iniciámos, nós íamos tendo dúvidas. E essas dúvidas, conforme íamos avançando, iríamos deixando de ter, depois a força da equipa, e a equipa não era assim tão grande, não é? Era uma equipa, hoje nós temos uma equipa, não é? Uma equipa mundial em vários países, em toda a Europa, Espanha, Brasil, na altura era uma equipa, não é? Mas a equipa era muito forte e muito coesa, e hoje ainda mais forte, claro, porque é maior e tem mais cultura, tem mais informação, tem mais resultados e então consegue ser precisamente mais forte, mas foi de uma clareza total. Ao fim de 30 dias nós deixámos de ter dúvidas porque os resultados eram mais fortes, não é? Então pronto, foi essa precisamente a nossa caminhada nestes pouco mais de 2 anos da Empower. Mas que eu nunca, agora estava aqui a pensar, eu não sei se tu sentiste isso, mas eu relativamente à empresa, eu nunca tive dúvidas, sabes porquê? Porque é assim, mas eu disse isso, eu nunca tive dúvidas em relação à Empower. Porque quem me tinha convidado para este projeto tinha sido um amigo. Então, se isto era bom para o meu amigo, era óbvio que era bom para mim. Então, assim, claro que nem toda a gente é convidada através de um amigo, não é? As pessoas vêm através da internet e eu percebo perfeitamente a dúvida que existe na cabeça das pessoas, que não nos conhecem de lado nenhum. Será que realmente é aí mesmo isto como eles dizem? Agora, no nosso caso, foi muito fácil ver que o projeto era realmente importante e que ia dar certo, porque foi um amigo que nos convidou. Então, se isso era bom para ele e para a família dele, era óbvio que também era bom para nós. Então, isso foi mais meio caminho andado para eu acreditar assim, ok, a empresa é certa, o caminho é por aqui. Agora a gente tem que se adaptar, mais cedo ou mais tarde a coisa tem que lá ir dar. Portanto, é um bocadinho assim, somos teimosos, como nós dissemos, e se tanta gente aprende a fazer este tipo de projeto, porque não nós também conseguimos. Então foi um bocadinho por aí que já que tirámos a dúvida se este projeto era realmente aquele projeto que nós procurávamos, e era aquele projeto que nós procurávamos, o resto era só seguir em frente, seguir instruções de quem já sabe, e que mais cedo ou mais tarde as coisas iam acontecer, é só acreditarmos em nós, mas acreditarmos mesmo, não vacilar, a coisa tem que dar certo, não há outra hipótese, não há plano B, tem que ser por aqui e é por aqui que temos que ir. Pois, hoje falas assim. Eu nunca tive dúvidas em relação ao que estava a fazer, tive muitas dúvidas práticas, né? Não sabia fazer broadcasts, não sabia fazer publicidade, não sabia fazer... Olha, este Hangouts vai ser muito giro, porquê? Eu estou a ver aqui montes de oradores na sala e eu vi-vos começar a todos, não é? Ou se não a todos, ou quase todos. E então, eu agradeço que vocês falem de coração e que digam precisamente as dúvidas que vocês tinham no início. Coisas que hoje são tão básicas, não é? Começando aqui pela nossa Carlinha, que também tinha tantas dúvidas quando começou e hoje tem resultados incríveis. E só para terminar, no fundo, a nossa intervenção, porque aqui a Lara... Pronto, não pode vir uma câmara aberta. Chegou a hora dela, não é? E como chegou a hora dela, nós pronto. Para terminar, nestes pouco mais de 2 anos que nós vamos da Empower, foram já mais de $500 mil que nós acumulámos, e deixando aqui o disclaimer que os rendimentos não são típicos, mas nós acreditamos com trabalho, com frequência nesse trabalho e com uma cadência nesse trabalho,
que todas as pessoas o conseguem, e a prova disso é que nós temos pessoas dentro da nossa equipa de trabalho que conseguiram mais de $1 milhão em metade do tempo que nós, e temos outras que vão conseguir em menos de metade do tempo, e é aquilo que eu digo sempre, que a pessoa que mais dinheiro vai ganhar com a equipa dos Lazy Millionaire, se calhar ainda não se registou, ou se calhar se registou, está a começar, porque eu ando a dizer isto há tanto tempo, o nosso fundador esteve cá, e numa reunião que ele teve connosco ele disse precisamente a mesma coisa. Portanto, estamos completamente alinhadinhos, a equipa está aqui para te dar suporte, por mais dúvidas que tenhas, aquilo que eu te recomendo é que clica aí nesse botão que está aí em baixo, faz o teu registro, entra em contato precisamente com o teu patrocinador, a equipa está aqui toda para te ajudar, para te guiar, no fundo para te fazer conseguir aquilo que realmente tu quiseres. Para isso tens de ter um motivo forte e, portanto, espero ter ajudado, e se não te ajudei, ajuda-te a ti próprio e nós, a equipa, estamos cá para te ajudar. Tirar aqui as tuas dúvidas. Tchau, tchau, Carlinha. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Obrigado, Mário e Carla. Vocês são sempre fantásticos e, como vocês podem ver, pessoas que já ganharam mais de $500 mil ao dia de hoje também tiveram dúvidas, porque realmente nós acabamos por ser todos pessoas, somos reais, somos pessoas que querem lutar pelos mesmos objetivos, mas como é óbvio, nós vamos sair sempre da nossa zona de conforto e como é normal, quando nós saímos da nossa zona de conforto, há sempre alguma dúvida, por mais pequena que ela seja. Eu agora vou começar a falar aqui com as nossas oradoras e vou precisamente passar à Irina, a Irina Pimenta, que nos está a falar das caudas, e a pergunta que eu tenho para fazer à Irina é precisamente quando tiveste, portanto, a informação do projeto, qual foi ou quais foram as dúvidas que tu tiveste e realmente como é que tu conseguiste clarificá-las para tomares a tua decisão. Boa noite, Irina. Olá, Carla, boa noite a todos os intervenientes esta noite e a ti que estás a ver este hangout. Estou muito entusiasmada por estar aqui convosco hoje, é sinal que estou no top de recrutamentos da empresa. Todas nós estamos no top de recrutamentos dos Lazy Millionaires e estou mesmo muito entusiasmada. Bom, eu de facto, este entusiasmo deve-se porque realmente estas últimas semanas para mim têm sido assim uma jornada absolutamente incrível. E isto tudo remonta exatamente às dúvidas que eu tinha quando iniciei este projeto. Eu iniciei este projeto porque realmente conhecia os meus patrocinadores, a Rita e o Nuno. A Rita foi a minha colega, nós fizemos o estágio em advocacia em Leiria e, entretanto, as nossas vidas tomaram outro rumo e separámos-nos. Voltámos a encontrar neste projeto, por força deste projeto, porque ambas engravidámos ao mesmo tempo e eu reparei que a Rita, durante a gravidez, ia para os Estados Unidos passear, depois estava numa sala com computadores a trabalhar com pessoas que eu não conhecia, depois ia viajar não sei para onde, e realmente aquilo suscitou-me curiosidade, porque eu pensei, bem, seja o que for que a Rita está a fazer, é legal de certeza, porque eu conheço-a, a nossa formação é direito, também não estava a ver de outra forma. Então eu tenho que abordá-la, tenho que saber o que é que ela está a fazer, porque se é bom para ela e para a família dela, para mim também é. E coincidiu com uma altura em que eu estava à procura de uma alternativa, porque eu estava à beira de deixar o meu filho no colégio e realmente estava muito angustiada com o coração, sentia o coração muito apertado, de saber que teria que deixá-lo imensas horas num colégio ao cuidado de outras pessoas que eu não conhecia de parte nenhuma. Então realmente eu procurei uma alternativa, eu fui ter com a Rita e disse-me, diz-me o que é que tu estás a fazer, eu preciso de saber. Então a Rita e o Nuno explicaram-me o projeto e eu realmente pensei, bem, ok, deve ser bom, isto realmente se é bom para eles também é bom para mim, como eu já referi. Mas eu recordo-me de estar frente a frente com eles e ter perguntado assim, mas será que alguma vez alguém me vai comprar alguma coisa na internet? E eles começaram-se a rir e o Nuno na altura até disse que sim, claro que sim, eu até já ganhei num dia mais de $12 mil. Atenção, estes resultados não são mesmo típicos, mas eu pensei, bem, se eles conseguem, eu acredito que também consigo. E houve uma coisa que o Nuno me perguntou que para mim fez toda a diferença. Ele perguntou-me, sabes seguir instruções? E eu respondi que sim. E a verdade é que esta pergunta é muito importante e nós às vezes respondemos-la sem sequer pensarmos muito nela, na resposta dela. O que é certo é que há muitas pessoas que dizem que sim, que sabem seguir instruções, mas depois quando entram para este projeto não o fazem. Não o fazem porque por motivos variadíssimos. E é muito importante realmente nós
para termos sucesso, seguirmos as instruções, seguirmos um plano que está traçado por pessoas que já estão onde nós queremos estar e que nos estão só a mostrar o caminho, é só seguir, não há que complicar, há que simplificar. Então o meu patrocinador disse-me: Irina, queres aprender a desenvolver este projeto a sério? Encara este projeto como se estivesses na escola. No fundo, eu estive na faculdade 5 anos, fiz o estágio em advocacia mais 3 anos, e o que é que eu fiz? Foi ir a aulas, estudar, aplicar-me, trabalhar o máximo que eu podia. E foi desta forma que eu encarei este projeto. Foi estudar, aplicar, entrar em grupos de trabalho, e nós temos grupos de trabalho absolutamente fantásticos que têm um apoio incrível. E o meu patrocinador disse: Irina, tens que ir para os Insónias, aprender a gerar contactos, aprender a gerar tráfego, aprender a trabalhar neste negócio. E, uma vez que eu tinha dito que sabia seguir instruções, foi exatamente isso que eu fiz. E realmente, a partir daí, o meu negócio depois tem sido sempre a subir, felizmente. Tenho seguido todas as instruções e acho que realmente é este o segredo para realmente chegarmos ao sucesso e ao $500 000, como o Mário diz, que todos nós vamos chegar certamente muito em breve. E realmente eu estou mesmo muito, muito entusiasmada, porque eu realmente acreditava no projeto, acreditava que outras pessoas fossem capazes de chegarem aos seus objetivos, de atingirem os seus objetivos. Perdão. Eu não sabia se eu era capaz, eu não sabia se tinha essa capacidade. Eu acho que na altura não acreditava muito em mim, então eu tive que realmente desenvolver um trabalho muito profundo em mim e estudar, aplicar, um trabalho contínuo e o foco sempre nos meus objetivos. Há uma das coisas que os nossos grandes líderes dizem é que este negócio, para dar certo, tem que ter consistência, coerência, e todos os dias fazemos aquilo que tem que ser feito. Não é porque hoje não nos apetece, porque dói a cabeça, porque estamos chateados com o marido, com a mulher, com os filhos, isso não importa nada. Se nós temos um motivo muito forte para desenvolver este projeto, e o meu é muito forte, eu quero ter uma mãe presente na vida do meu filho, eu quero ajudar outras mães que o querem também ser, e felizmente estou a ajudar. Posso dizer que neste momento já tenho uma boa dezena de mães na minha equipa que realmente estão a cumprir e a trabalhar pelos seus objetivos. Portanto, se o motivo pelo qual queres entrar neste projeto é forte, tens um link, tens um botão aqui perto deste Hangout, clica nesse botão, contacta a pessoa que te convidou para estar presente aqui esta noite. E realmente, como eu te disse, se o teu motivo é muito, muito forte, tens que fazer isso agora, porque este projeto, a tua oportunidade está aqui, e quantos mais dias passarem, mais dias vais perder a tua oportunidade. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui presente, porque eu adoro este Hangouts, adoro mesmo estar aqui convosco e estou ansiosa por ouvir as histórias das minhas oradoras colegas. Muito obrigada, Irina, grata pelo teu depoimento e parabéns também pelo teu trabalho. Obrigada. Eu agora vou passar às restantes oradoras e realmente aquilo que vocês vão ouvir aqui das oradoras que estão para falar vai ser muito interessante, porque vocês, eu tenho a certeza que se vão identificar com dúvidas de que vamos aqui falar, porque tudo começa com, tal como a Irina falou, tudo começa com um motivo. Quando nós tomamos uma decisão de partir à procura de qualquer solução, isto quer dizer que tu detectaste que alguma coisa não está bem, ou não está tão bem como tu querias que estivesse. E por esse motivo, tu começas a procurar uma solução. Aquilo que eu tenho realmente para te dizer é que, se por alguma forma tu chegaste aqui ao projeto da Empower Network e dos Lazy, não foi por acaso. Nós somos, portanto, todas pessoas que estão a lutar pelos mesmos sonhos e pelos mesmos objetivos, e o conselho que eu te dou é que realmente, antes de tomares qualquer decisão, informa-te para que possas decidir por ti, porque a tua vida vale muito mais e tu mereces algo muito, muito, muito melhor. Eu vou já, sem demoras, passar aqui para mais longe. Vamos voar até à nossa magnífica Ilha da Madeira e vou chamar a nossa querida Alexandra, que está na Madeira. E o que eu tenho para te perguntar, Alexandra, é precisamente quais foram as tuas dúvidas? Diz-nos aqui para as pessoas que nos estão a ouvir o que é que tu sentiste quando te apareceu o projeto pela frente, quais foram os teus medos e o que é que te fez realmente dar o passo. É todo teu micro, Alexandra.
Obrigada, boa noite a todos. Para mim também é um prazer enorme estar neste hangout com esta gente maravilhosa que nós já vamos conhecer e temos aqui pessoas novas, portanto é bom sinal também. Eu sinto um bocadinho aquilo que a Irina diz, é sempre muito entusiasmo, quase indestável quando estamos juntos. E realmente, antes de entrar no projeto, eu vi sempre vidas. Por mais que eu estava à procura de algo, eu estava cansada do que estava a fazer, estava muito insatisfeita com a situação que estava a ocorrer diante da minha vida. E andava realmente à procura de algo, mas quando aparece um projeto, parece que é mesmo aquilo que nós queremos, mas calma, o que é que nós vamos ver? Isto parece mesmo muito bom. Essencialmente era, já tinha ouvido falar em muita coisa da internet que não era de fiar, a minha primeira preocupação era, eu quero uma coisa que seja legal, a minha primeira preocupação foi essa. E uma das coisas que me fez pensar foi precisamente quando vi um testemunho do negócio da Rita Santos, que a Rita é advogada, tal como a Irina, e parecendo que não, nós sabemos que já à partida, eu lembro-me dela dizer, eu não me identificava nada com esta linguagem, parece que está olhar ali bem, ficar bem a coisa, até realmente para de ficar. Portanto, o testemunho dela fez realmente pensar um bocado e ao investigar percebi que realmente não tinha qualquer coisa aqui que me fosse legal. Mas não é o caso da Empower, nem dos mulheres, apesar de haver na internet, pode fazer tudo o que eu quero. Portanto, as coisas devem se formar realmente pelas coisas credíveis e não porque alguém está a dizer sem saber sequer do que está a fazer. Uma primeira questão. Depois dessa questão, era se realmente isso se faz. Era uma área que eu não tinha qualquer formação, não tinha qualquer conhecimento. Portanto, é bem. Alexandre, eu peço desculpa por estar-te a interromper, mas nós estamos-te a ouvir com muitas interferências. Estamos a custar a perceber-te. Não sei se tu consegues dar aí um jeitinho ao teu micro, porque estamos com muita dificuldade em ouvir-te. Podes tentar de novo, por favor? Melhor. Conseguem ouvir agora? Está melhor? Pronto, pode ser aqui qualquer coisa. Pronto. Estava a dizer, passando a fase de ser um projeto sério, era se eu ia ser capaz realmente de fazer o projeto, porque não tinha nada a ver com a minha área. Sou educadora de infância, não percebia nada de computadores, nada de internet, e a minha dúvida era se realmente eu ia ser capaz. Uma das coisas que me frisavam muito era, tu tens uma equipa que te vai apoiar e que te vai orientar, e portanto podes estar descansada. A frase realmente importantíssima neste projeto é: tens de ter humildade para aprender, saber seguir instruções e ter boa atitude. E sem dúvida que com isso foi possível. Nós temos esta equipa maravilhosa, que eu tenho que dizer 1000 vezes, que é realmente fantástica. Nós não estamos sozinhos, nós temos imensas pessoas a nos tirarem as dúvidas e a auxiliar naquilo que é realmente necessário. Portanto, foi um passo muito bem sucedido também aí. Tinha uma agravante que era, eu também não sou muito dada ao inglês e ficava bem, será que sei que os cursos estão em inglês, mas será que os lazy dão conta do resto? E dão efetivamente. Para além de que agora isso já deixou de ser um problema, que nós temos tudo traduzido, mas na altura ainda não estava e eu punha isso em questão. Em todo o caso, foi perfeitamente possível fazer mesmo antes da tradução, portanto agora ainda mais. E portanto, a verdade é que estou numa fase também muito boa. No início é preciso entrarmos aqui um bocadinho, ter a tal humildade para aprender, seguir as instruções, e quando as coisas começam a avançar, os resultados, quando a consistência que a Irina falava,
é muito importante no dia a dia e os resultados aparecem. Mais dia, menos dia, as coisas começam a funcionar. Ok, Alexandra, muito obrigada pelas tuas palavras Obrigada. e também parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E, portanto, a mensagem que eu também aproveito para deixar às pessoas que nos estão a ouvir, há uma frase que nós ouvimos todos muitas vezes, e, portanto, certamente aqui as oradoras também com certeza ouvem. Normalmente as pessoas, quando nos fazem perguntas para começar ou não neste projeto, muitas vezes dizem-nos: eu tenho de ver para querer, e só depois é que eu vou tomar uma decisão. A pergunta é: como é que as pessoas podem ver para querer se não experimentam, se não metem se não dão um passo à frente? Porque costuma-se dizer que enquanto nós não passarmos à ação e não realmente não começarmos a trabalhar no nosso negócio, neste caso aqui no projeto, nós nunca vamos saber se somos ou não capazes, se vamos aprender, se não vamos, e realmente tudo vai depender da tua ação e da tua atitude. Eu acho que não podemos ficar só pelo vamos ver e vou esperar, porque enquanto tu esperas, há outras pessoas que realmente estão aqui a mudar vidas e tu podes fazer parte dessas pessoas. Portanto, mais uma vez eu repito, a tua vida merece muito mais e tu não podes simplesmente esperar e deixar o tempo passar. Eu vou já de seguida passar aqui à outra parte, portanto, uma outra ilha também, temos cá também presente, neste caso é uma estreia aqui num dos nossos hangouts, e eu vou chamar a Valentina. Ela está na Ilha dos Açores. Como vocês podem ver, não há distâncias e as distâncias com a internet são completamente minimizadas. E eu vou perguntar também à Valentina que dúvidas a Valentina teve e como é que conseguiu tomar a decisão para juntar-se ao projeto. Boa noite, Valentina. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Ok. Isto é assim, eu no início também já estava saturada da vida que levava e estava à procura de alguma oportunidade diferente para a minha vida. Porque saía de casa muito cedo, chegava já tarde a casa, o meu marido saía de casa também muitas vezes de madrugada, já me chegava à noite a casa, que ia para um mergulho, e aquilo não era uma vida de casal. Então vi um anúncio no Facebook e registrei-me logo. E depois é que apareceram as dúvidas. Mas as minhas dúvidas nunca foram propriamente em relação à empresa nem aos leis milionários. As minhas dúvidas eram se eu era capaz de realmente fazer este negócio e ter resultados com ele, e se havia aquele espírito de solidariedade que há entre nós, porque isto no comércio tradicional e no mercado lá de fora não existe. Sabemos muito bem que o ambiente que se vive cá dentro do nosso grupo, que lá fora, que não há. E foi então uma das vantagens que encontraste no projeto para tomar a tua decisão, certo, Valentina? E depois tive um motivo muito forte que me fez mesmo avançar com isto e pegando isto com vontade. Isto está quase a fazer um ano que fui evacuada com o meu filhote para outra ilha, porque ele teve apendicite aguda peritonite, foi operado três vezes em 24 dias, uma criança de 8 anos, e eu sozinha, porque o pai não podia estar comigo, alguém tinha que ficar atrás de trabalhar, porque tínhamos que pagar as nossas obrigações, pagar as nossas contas em dia. Isto marcou-me muito, até que disse não. Nunca mais eu vou arranjar condições, eu vou deixar de trabalhar por conta dos outros e quero ser uma mãe sempre presente no crescimento do meu filho, que está ali quando ele precisa de mim, quer a minha família comigo. Quando for para sair, saímos todos, ou então não sei nenhum daqui da ilha. E isto tem sido um motivo muito forte para eu avançar e para não desmotivar. Porque desistir, nunca pensei em desistir.
Ótimo, Valentina. Realmente o facto de tu teres um motivo, isso fez com que nenhuma dúvida pairasse sobre a tua cabeça e então tu realmente dúvidas não tinhas era motivos para lutar e para conseguir ter os resultados aqui no projeto. E já agora diz-me só o seguinte, o que é que tu achaste, portanto, para além de já nos teres dito que não tiveste dúvidas, tinhas sim um motivo muito forte, o que é que tu achaste daquilo que tu encontraste em termos de plataforma e de ajuda para fazeres o teu negócio? Estou a adorar o projeto todo. Quando eu antes era um trabalho me levantar de manhã, sair da caminha para ir trabalhar, eu agora levanto-me da cama antes do despertador despertar para ir ver as campanhas como é que estão no Face, para ver se há novidades no Skype. Essas coisas que, pronto, acordo com o brilho nos olhos, como eu disse, que já há muitos anos não me via. Adoro. Eu digo só, se as pessoas estão tentadas a entrar, a única maneira de saberem se isto se adapta a elas ou não é entrarem, é darem o primeiro passo, avançarem e depois decidirem se é isto que estão à procura ou não. Ótimo, Valentina. Eu vejo que estás realmente a falar com o coração e juntinho à boca. Quando eu vou buscar essa passagem do meu filho, vem-me sempre mexe um bocado. Olha, eu só tenho realmente a dar-te os parabéns porque realmente estás no top. É sinal que todo o teu trabalho e, acima de tudo, o teu motivo está a valer muito, muito a pena. E eu quero-te agradecer pelas tuas palavras e muitos parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, Valentina. Obrigada. Realmente a Valentina disse-nos muita coisa em poucas palavras, porque nós temos que por vezes pôr na balança o que é que pesa mais para nós, se é efetivamente dúvidas e medos ou se são sonhos e são motivos muito fortes. E vocês realmente vão chegar a uma conclusão, porque quando os nossos motivos são realmente motivos que nos fazem tomar decisões, como a Valentina e como no fundo todas nós e todas as pessoas que estão neste projeto, nós decidimos dar um passo à frente e esse passo à frente estão aqui os resultados. Estamos aqui. Uma coisa que eu costumo dizer quando me fazem perguntas e quando às vezes colocam em causa precisamente aqui o projeto, eu costumo dar uma resposta que consigo tirar essas frases às vezes que as pessoas utilizam, que é eu, o meu marido e os meus filhos não damos a cara por algo que seja ilegal ou por algo que não valha a pena. Portanto, nós estamos aqui, estamos a dar a nossa cara, todos nós estamos a dar a nossa cara e isso tem realmente um grande significado. Há aquelas pessoas que passam aquela linha e querem mais e há as outras que realmente ficam acomodadas. Mas eu tenho a certeza que tu que nos estás a ver, estás aqui não é por acaso, abriste o e-mail onde tinhas o convite para estar neste hangout e eu tenho a certeza que hoje vais tomar a tua decisão, seja ela qual for, vais tomá-la hoje. Vamos continuar. E eu vou agora passar aqui à nossa Raquel e ao Vítor, que a Raquel fez a nossa apresentação de hoje, e vou pedir também que eles nos digam que dúvidas é que tiveram e como é que realmente esclareceram as dúvidas para estar cá connosco. Boa noite, Raquel e Vítor. Olá, muito boa noite a todos. Realmente, quando nós conhecemos o projeto, aliás, o Vítor conheceu, ele teve muitas dúvidas. Eu vou falar um pouquinho, isto é assim, quando se falava de internet, eu nunca acreditava, ou acreditei na altura, que pela internet nós podíamos mudar a nossa vida. Então, era algo que eu queria mudar de vida, mas não queria procurar na internet. E isso era um dos factos. Não confiavas muito. Não confiava. Mas um dia no Facebook, e eu já tinha visto essas publicidades várias vezes,
um dia olha para uma mensagem e disse, bem, vou colocar o e-mail também, não pago nada por isso, é de graça, e vou colocar o e-mail. O certo é que depois coloquei o e-mail e comecei a receber os broadcasts e os vídeos. Isso foi uma média de 3 semanas. Todas as dúvidas que eu tinha, todos os medos que eu tinha, naquela, eu não sei como explicar, mas naquela Começaste a ter uma confiança, sim, naquela pessoa que tu vias. Com a pessoa que estava a seus e-mails e ao ver e ao ler, ao ver os vídeos, realmente eu passei a confiar na pessoa que estava do outro lado, que eu não conhecia de lado nenhum, no caso que era o Mário e a Carla, mas houve uma confiança tão grande através dos vídeos, através dos e-mails que eles mandavam, naquelas 3 semanas, que realmente dentro de mim houve a certeza que aqui eu poderia mudar a minha vida, que aqui era o lugar certo. Porém... Porque não é, além da gente, pronto, ver os vídeos, também o que é que começou a acontecer? E depois que eu também vi, o que é que aconteceu? Foi que nós pensámos assim, mas como é que pode ser um projeto ilegal? Ou como é que pode ser algo assim, que eles estão-nos a enganar? Se o Mário, no caso, né, que foi a pessoa por quem nós nos afiliamos, mostrava as filhas, mostrava a casa, sabíamos a morada, nós pensávamos assim, mas como é que pode? Então, mas se ele tivesse-me a enganar, eu depois ia à casa dele cobrar-lhe, não é? Tipo, se fosse assim uma coisa que não fosse verdade, e então realmente isso também nos deu muita confiança. Nós vimos que eles eram sinceros, a maneira deles falarem, notava-se que havia uma sinceridade, que eles não estavam ali para enganar ninguém, eles eram quem eles eram. E isso que deu-nos uma grande confiança. E depois... Claro, depois de nós tomamos a decisão de nos registrar, porque passámos por aquele processo primeiro de confiar na pessoa e confiar no projeto, saber realmente o que projeto é que era, tanto que no caso a Irina falou sobre acreditar que era um processo legal, não é? Porque viu que quem estava também era uma advogada e nós também recorremos a advogados para saber se isto era como eu trabalhei num escritório de administradores de insolvência, eu recorri procurei amigas, perguntei, olha, eu tenho este projeto assim, isto é verdade, isto é mentira, diz-me alguma coisa, eu não me quero meter em confusões, mas eu acredito, eu estou a ver que isto é algo sério. Então realmente ela disse, não, aqui não tem problema nenhum, vai em frente. E eu, pronto, ok, então a gente registou-se e depois vieram mais dúvidas, não era confiar no projeto, mas era como é que nós, que não sabemos nada de internet marketing, nem percebemos nada de marketing, vamos trabalhar num projeto como este? Como é que nós vamos conseguir vender os cursos? Como é que nós vamos conseguir alguma coisa, ter um rendimento baseado neste projeto? Essa começou depois de ser um bocado a nossa dúvida, mas... Era o nosso medo que havia um pouco. Será que vamos conseguir? Porque, atenção, a gente sabia mexer na internet, não mexer ou trabalhar na internet marketing. Às vezes há essa dúvida que as pessoas dizem que nós dizemos que não sabemos na internet. Não, nós sabemos mexer na internet. Ir no Facebook, ver os e-mails, coisas simples. Mas trabalhar uma nova profissão, nós tínhamos esse medo dessas dúvidas. Mas como nós somos pessoas, um casal de desafios, adoramos desafios. Nós, quando o desafio é quando a gente mais a gente avança. Nós tomamos a decisão, bem, vamos em frente, porque temos a certeza, assim, havia essa dúvida, mas nós vamos aprender, nós vamos conseguir. E realmente tomamos a decisão e fomos em frente. Depois que nos registámos, o que é que começou a acontecer? À medida que nós também nos esforçávamos para seguir as instruções, para fazer os passos, enfim, à medida que nós nos começámos a dedicar ao trabalho, e apesar de eu ter muitas dúvidas, de ter muitas janelinhas abertas, quando eu comecei a montar os primeiros passos, acho que isso aconteceu com toda a gente, ter muitas janelinhas, depois procurar todas as passwords e usernames e não entendíamos nada daquilo, era o que acontecia comigo e realmente depois que eu comecei a captar como é que as coisas funcionavam, não é? E foi, quanto mais eu me dedicava, mais prazer eu tinha em fazer as coisas, mais vontade eu tinha e como a Valentina disse, começou a haver aquele brilho nos olhos, porque realmente era um desejo de não parar, a gente tinha mesmo prazer naquilo que fazia, ainda temos, mas no início, como é uma coisa nova, não se torna chato, torna-se algo que nós queremos mais e aprender mais e saber mais e depois as dúvidas vão se dissipando, vai acabando por desaparecer e sempre que surgiam nós procuramos o nosso patrocinador e ele estava sempre lá para nos apoiar, para nos esclarecer e isso é o que acontece aqui na equipa, é isto mesmo, é as pessoas estarem sempre prontas para nos ajudar, para nos explicar,
para mostrar realmente como é que as coisas são. Isso é excelente, realmente também nos trouxe uma grande confiança, ver que íamos ter esse apoio. Eu pensava assim, eu além de ter uma patrocinadora e não estar sozinha, porque vou ter a ele, não é? Mas também vou ter uma equipa de milhares de pessoas também para me dizer, olha, faz assim, 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 e para me ajudar e para estar lá do nosso lado. Então isso também nos ajudou muito. E é isso, cara. Ótimo. Obrigada, Raquel e Vítor. Vocês realmente são fantásticos e parabéns pelo vosso trabalho também. Muito obrigada. E vou agora, vamos continuar. O nosso Hangout está quase a terminar, mas ainda temos aqui algumas pessoas para falar. E eu, neste preciso momento, as pessoas que cá tenho são duas fantásticas mulheres que também, ambas, estão cá pela primeira vez. E é com muito orgulho que eu realmente vou chamar aqui a falar a Cristiana, porque a Cristiana é uma pessoa que faz parte da minha equipa de trabalho e é muito bom quando nós temos alguém da equipa que começa realmente a estar nos tops e é fantástico, eu sinto um orgulho imenso. E então, Cristiana, eu quero perguntar-te, que tu que não estás há muito tempo neste negócio, eu quero que realmente tu nos digas quais foram as dúvidas que tu tiveste para começar, portanto, e tomares a decisão e dares o teu passo. Boa noite, Cristiana, penso que nos estejas a ouvir. Cristiana? Sim, sim. Olá, okay. Boa noite, Carla. Estás-me a ouvir? Estão-me a ouvir todos? Todos. Cristiana, o microfone é teu. Diz-nos então o que é que sentiste no início. Sim, muito bem. Antes de mais, quero dizer que é para mim um privilégio estar hoje aqui com um painel de pessoas que eu sigo e que me inspiram todos os dias. Portanto, para mim é um enorme privilégio poder fazer parte também deste painel e chegar cá foi duro, mas valeu a pena. Então, inicialmente, as minhas dúvidas foram algumas. Embora eu tivesse confiado, eu fui convidada por um amigo a ir a um jantar de negócios e eu normalmente também não tenho muitas reticências quando me apresentam alguma coisa, eu vou e vejo, depois se gosto fico, se não gosto vou-me embora. E então foi isso, eu fui ao jantar, conheci as pessoas, achei tudo um pouco ainda novo para mim, um pouco estranho, mas gostei sobretudo das pessoas que conheci, daquela pequena hora que passei com eles. Bem, fui para casa e analisei mais coisas. Comecei a ver vídeos das pessoas que trabalhavam nisto, comecei a ver efetivamente como é que se passava a prática e depois disso decidi inscrever-me. Vamos lá começar, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar, também não perco muito. Aliás, ia perder alguma coisa porque o dinheiro que eu tinha para me inscrever era exatamente aquilo que eu tinha na minha conta bancária. Estávamos a meio do mês, eu lembro-me que isto foi na altura meio de março, era bem 13, 14 de março, e eu tinha uns 55 euros na conta. E para nos inscrevermos temos então de comprar as três coisas, o blog, a afiliação dos 19,95 e os 23 euros do back-office. E eu sei que na altura o dólar estava um pouco mais alto e eu não consegui concluir a inscrição. Fiz só os primeiros 2 passos, que foi o blog e a afiliação, o terceiro barrou, já não deu para pagar. E portanto eu estava cheia de motivação e de vontade para ver o que é que era aquilo, para fazer render o meu dinheiro até ao final do mês, não é? Porque eu até ao final do mês tinha que comer e tinha que arranjar maneira de pagar as minhas deslocações e outras coisas, e fiquei travada porque não consegui trabalhar. Mas depois disso, na semana a seguir, houve uns tickets de refeição que eu tinha a receber do meu trabalho, que andavam lá pendurados já há algum tempo, e eu consegui pagar o restante que faltava. Então lá fui eu, toda muito entusiasmada, acabar a inscrição, de pagar a inscrição e começar a configurar o sistema todo para começar a trabalhar fortemente, como me diziam que era para trabalhar, não é? Para seguir um plano de trabalho que dava resultado, eu, bora lá ver isso. E então, muito bem, eu inscrevi-me, eu comecei a fazer as configurações, no fim de semana configurei tudo muito rápido e de repente fiquei em baixo, não vos sei explicar porquê exatamente, mas tive uma quebra e comecei a pensar, ok, agora empenhaste aqui o teu dinheiro todo, linda coisa que tu fizeste,
como é que vais resolver isto? Se calhar é mais uma daquelas coisas onde tu te meteste que não vai dar resultado, porque eu já meti muitas coisas, já experimentei muitos trabalhos, alguns trabalhos. Antes de mais, para quem não sabe, eu sou designer e criativa, mas ao longo dos anos, dos meus últimos 10 anos, nem sempre trabalhei em design só. Para além de não me realizar e não me preencher totalmente, é em Portugal, como do âmbito geral, um trabalho um pouco precário e nem sempre bem pago. E então eu tive que sempre ir arranjando alternativas. E eu fui arranjando algumas alternativas que corriam bem, outras menos bem, e a minha dúvida era realmente se eu ia conseguir fazer isto ou não, se realmente isto funcionava. E ali estava eu um dia, em baixo, a pensar que não devia ter feito isto, depois de já ter pago tudo e configurado o sistema, não me apetecia trabalhar. E cheguei a casa um pouco em baixo e com vontade de chorar e tudo mais. E de repente lembrei-me que havia um Hangout e eu, deixa cá ver o que é que eles estão para ali a dizer, não é? Já que me inscrevi nisto. E então liguei o Hangout, pus o Hangout a funcionar e aparece-me o Mário Carreira com uma enorme tranquilidade, uma enorme paz de espírito a falar de todo o projeto. Depois apareces-me tu, Carla Albuquerque, muito emocionada, a dizer-me que para não ter problema, porque que as pessoas não tivessem medo, que o dinheiro não ia faltar, que não iam deixar de comer a meio do mês, porque tudo acaba por se resolver e tudo acaba por acontecer. E aquilo passou-me uma tranquilidade tal que eu vi bem, estes malucos estão, mas estão no outro patamar, quer dizer, eu estou aqui, eles estão tão loucos quanto eu, mas estão no outro patamar, estão nos 180 graus do lado de lá. E pensei, se eles estão a dizer isto, e se tanta gente está aqui a dizer isto, é porque é verdade, é porque funciona. E foi aí que eu me rendi, efetivamente. Foi aí que eu me deixei ir e disse, não, eu vou confiar e vou seguir o que eles têm para me dizer, vou seguir o plano de trabalho, porque realmente eu também não tinha muito mais opções, não é? Eu continuava na minha vida do dia a dia, que não me realizava, que não me preenchia, ou eu acreditava que o que eles me estavam a dizer era real e que se eu trabalhasse e me empenhasse ia funcionar. E a verdade é que depois disso aconteceram muitas peripécias pelo caminho, tive muitas dificuldades, mas hoje estou aqui e muito grata por estar aqui, porque consegui ultrapassar muitas dúvidas. A primeira era se eu conseguia terminar a primeira inscrição, depois era se eu conseguia pôr o sistema a funcionar, se eu conseguia ser all-in e comprar os cursos todos, e por fim se conseguia que alguém viesse ter comigo e fizesse este negócio comigo. E a verdade é que todas essas dúvidas foram respondidas, e é assim, todas elas, tudo aconteceu, tudo está a acontecer. Portanto, eu digo que se tu estás aí desse lado, tens alguma dúvida de que isto é real, tens alguma dúvida de que funciona, se de alguma forma queres agarrar um sonho e tens vontade de o fazer acontecer, pá, experimenta, entrega-te, registra-te. Se é all-in, há confiança, porque se seguires o trabalho, o plano de trabalho que está delineado para ti, eu digo-te aqui, pá, dificilmente não vais conseguir, muito dificilmente vai correr mal para ti, porque se corre para os outros, para toda a gente que está aqui, que é mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, mais feia, não interessa, para ti vai funcionar também, seja de que forma for. E portanto, Carla, é um pouco isto. Outra coisa que eu quero aqui deixar também presente, eu sou da área de design, não é? Eu estudei design gráfico, web design, e de repente vi trabalhar com páginas de captura que já estão previamente feitas e fazer coisas tão simples e básicas que parecem quase ridículas. E uma pessoa pensa, mas vou ter que desaprender tudo aquilo que eu aprendi, ou no género, vou ter que deixar de lado, não é desaprender, não é? Deixar de lado, pôr de lado tudo aquilo que eu aprendi durante a minha faculdade, durante todos estes anos, porque nada disso eu vou aplicar agora. E se calhar até há coisas que eu aprendi que aqui não se aplicam e que eu não concordo. Mas eles ganham €1 milhão com isto. O Mário, que é o líder da nossa equipa, ganhou €1 milhão de com isto, ou de dólares. Qual é o problema que eu tenho em pôr de lado aquilo que aprendi para começar de novo, uma coisa diferente? Se é-me ridículo fazer uma página de captura que já está previamente construída, não sei, mas isso funciona. Isso funciona, é real e, portanto, vale a pena pôr de lado o que nós já aprendemos para tornar possível
e para mudar a minha vida e para quem quiser mudar a sua também. Portanto, é isto. Carla, acho que resumidamente é o que eu tenho a dizer. É isso mesmo, Cristiana, foste fantástica, muito obrigada pelas tuas palavras e parabéns pelo teu sucesso, a prova realmente da persistência e do nosso trabalho, que realmente dá certo, é que estás aqui nos tops e, portanto, muitos parabéns. Vamos então. Nada, obrigada eu. E realmente, como a Cristiana referiu, é muito importante, mesmo aquelas pessoas que possam ter mais alguns conhecimentos, é importante não complicar, mas sim simplificar, porque nós temos um sistema que está todo preparado para nós chegarmos, aprendermos, seguirmos instruções e usarmos, porque é que nós vamos realmente complicar? Nós queremos simplesmente mudar a nossa vida, queremos simplesmente ganhar dinheiro, queremos simplesmente estar com os nossos filhos, ter tempo para desfrutar, ter tempo para ir de férias quando bem entendermos. Digam-me, o que é mais maravilhoso do que nós podermos acordar de manhã? Eu não digo a hora que nós quisermos, porque nós temos, eu falo por mim, temos filhos que têm que ir para a escola, mas agora estamos em férias. O que é mais maravilhoso nós podermos ter esta liberdade de tempo, sermos donos do nosso tempo? Eu acho que realmente não há nada que pague, portanto, tu que estás a ver, eu peço-te, informa-te, fala com a pessoa que te convidou, não tens nada a perder neste momento. Como o Silvio Fortunato diz, neste momento, nós que já perdemos tudo e alguém que esteja numa situação que realmente acho que está mesmo no fundo e que já não tem nada a perder, portanto, não há mais nada a perder neste momento. Nós temos mesmo que seguir o nosso coração e acreditar que nós também somos capazes. Eu agora vou passar aqui à nossa querida Rita, que também é a primeira vez que se está a estrear aqui no Hangout dos Tops. Rita, conta-nos, diz-nos porque que tu, que dúvidas tu tinhas e o que é que te fez entrar para realmente também tomar a tua decisão. Boa noite, Rita. Oh, Rita, peço só que ponhas o teu micro um pouquinho mais alto, que estamos a ouvir muito baixinho. É isso que eu estava a perguntar, se vou melhor agora. Vais ter que pôr um bocadinho mais alto, Rita, para nós te ouvirmos bem, ok? Ok, agora estou a ouvir melhor. Força, força. Pronto. Então, muito boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui a participar em Hangout, porque realmente é uma oportunidade de ter de mostrar às pessoas a todos aqueles que Oh, Rita, peço desculpa, mas nós não estamos a conseguir ouvir-te. Está mesmo ou muito baixinho e com algumas interferências. Não estamos a conseguir perceber o que nos estás a querer dizer. Vou tentar ouvir aqui. Melhor? Não muito. Tenta outra vez, por favor. E agora? Já me ouve melhor? Sim? Então eu estava a dar sobre desta painel. Estou muito contente. Oh, Rita, eu peço imensa desculpa. Estou a ser aqui uma desmancha perderes, mas não estamos a perceber o que tu estás a dizer. Enquanto a Rita vai vendo aqui o micro dela, porque ela deve estar com algum problema no micro. Tenta mais uma vez, Rita, por favor, a ver se conseguimos ouvir. Sim, não sei se me ouvem agora. Estamos a ouvir melhor. Sim, eu vou falar assim ao pé do microfone, pode ser que resulta. Então, uma boa noite novamente. Pronto, é assim, eu antes de entrar no negócio fui daquelas pessoas que questionei muita coisa acerca da veracidade do negócio. Eu tinha receio de entrar em algum esquema ou alguma coisa esquisita e na altura lembro-me de ter
deixado o meu e-mail no anúncio do Facebook e depois ter começado a receber uns e-mails. E basicamente eu não dava muita importância porque não queria dar confiança àquele negócio, tinha algum receio. Mas de um momento para o outro, devido às dificuldades que estava a passar na minha vida pessoal, eu decidi dar oportunidade àquelas pessoas que me escreviam todos os dias. E abri um dos e-mails, já não me recordo bem, mas sei que a partir dali eu comecei a investigar a vida de todos os lazy milionários. Ou seja, as minhas dúvidas acerca do negócio, eu esclareci-as através da internet, que é o veículo mais fácil para esclarecer as nossas dúvidas. Eu vi vídeos atrás de vídeos de todos, inclusive de pessoas que estão aqui hoje no painel. Me recordo perfeitamente de ver a história de cada um. E de um momento para o outro a luz fez-se e pensei, só tinha um caminho, ou levar a vida que levava, ou tomar a decisão para mudá-la de uma vez por todas e ser feliz como aquelas pessoas que eu estava a ouvir falar. E então, basicamente, decidi inscrever-me. Já sabia tudo, já sabia que patamares é que tinha que fazer, o que é que tinha que ser. Eu já não tinha dúvidas nenhumas e tanto que entrei e quando fiz a apresentação ao meu patrocinador, eu disse logo, eu quero ser all-in. Não sei como, mas eu vou ser all-in. E fui, arranjei maneira, porque a confiança já era plena. Ou seja, as minhas dúvidas, eu esclareci-as procurando por todo lado informação sobre os Lazy Millionaires e sobre a Empower Network. Eu não me deixei levar pelas conversas ou influências de algumas pessoas, não deixei, eu quis ver com os meus próprios olhos e foi assim que eu fiz. E então, a partir daí, pronto, fui all-in, não é? Quando decidi, e nem uma semana depois veio o Life Extreme de março. E a minha última dúvida acerca do negócio colocou-se exatamente nessa altura. Eu já tinha feito o investimento todo, eu ainda mal tinha começado a trabalhar e já estava a ir para o Life Extreme porque o meu patrocinador me disse que tinha de estar lá. E assim foi, convenci o meu marido e a nossa última dúvida foi, eu lembro perfeitamente de irmos no carro e ele só me dizia assim, nós vamos chegar lá e aquilo não vai estar lá ninguém. Tu vais ver, aquelas pessoas que tu viste não vão estar lá, dizia ele, elas não existem, aquilo é uma coisa, vais ver, o nosso dinheiro foi todo embora. E eu dizia, não digas isso, não digas isso. E para mim foi uma emoção enorme chegar lá e ver, eu sabia o nome de toda a gente, apesar de ninguém me conhecer, eu sabia o nome de toda a gente e só dizia, olha, é o Carlos, olha, é a Irina, olha, é o Mário, olha, é o Silvio, eu estava super contente e a partir daí foram-se embora todas as dúvidas e acreditei a partir daí que era capaz de fazer este negócio acontecer na minha vida e utilizá-lo a meu favor e a favor de todas as pessoas que se quisessem juntar à nossa equipa, porque realmente é um projeto espetacular. E pronto, e basicamente as nossas dúvidas foram assim, estas um bocado fora do normal, mas eu penso que algumas pessoas também se identificam com isto. Ok, muito obrigada Rita pelo teu depoimento e muitos parabéns também pelo vosso excelente trabalho e realmente ainda bem que a Rita foi ao Life Extreme com o seu marido, porque ela assim teve a oportunidade de ver que nós existimos e que não somos extraterrestres, nós somos pessoas de carne e osso e pronto, e a prova disso é que realmente tomou uma excelente decisão. Nós agora estamos praticamente na reta final deste nosso hangout. Eu vou só agora aqui falar, portanto, vou também dizer as minhas dúvidas. Eu basicamente, a minha principal dúvida não se prendia
com Empower, com os leis e com legalidades. A dúvida era precisamente quando este projeto apareceu na minha vida, foi numa altura que eu estava, portanto, com a minha autoestima em baixo, estava com problemas, porque efetivamente vinha também em busca das minhas soluções. E como é óbvio, nós estamos um pouquinho fragilizadas, achamos que realmente tudo nos corre mal e que com a pouca sorte que nós temos, não é? Que a oportunidade que nos apareceu pela frente poderá não ser a oportunidade que nos vai encaixar que nem uma luva. E essas dúvidas todas surgem na nossa cabeça e efetivamente o que acontece é que nós depois começamos a arranjar desculpas para nós próprios para não seguirmos em frente, porque nós duvidamos de nós, duvidamos das nossas qualidades e duvidamos acima de tudo de sermos capazes. E no fundo nós temos medo de fracassar, nós temos medo de falhar, nós somos seres humanos e efetivamente isso acontece. Aconteceu comigo e eu na altura tinha muito medo de falhar, tinha muito medo de dizer ao meu marido que tinha feito realmente aqui um investimento para entrar para o projeto e que eu não ia conseguir, que eu não ia saber fazer, porque eu sou decoradora de profissão, neste momento já sou uma internet marketer a 100%, mas a minha área em nada tem a ver com marketing ou com internet e, portanto, para mim foi tudo uma aprendizagem, foi tudo novo e eu tive bastantes dúvidas na questão de que se eu iria conseguir aprender, mas tudo isso foi-se clarificando nas semanas seguintes de trabalho, porque como todas as pessoas que estão aqui já referenciaram, nós temos uma plataforma que é dos Lazy Millionaires espetacular, onde vocês vão encontrar toda a informação passo a passo, para além de terem, como é óbvio, a ajuda do vosso patrocinador, da pessoa com que vocês realmente vão entrar neste negócio, porque irá certamente ajudar-vos passo a passo e nunca vos deixará sem que alguma dúvida seja esclarecida. Portanto, aquilo que eu tenho para vos dizer é que se ficaram com alguma dúvida, não fiquem, entrem por favor em contacto com a pessoa que vos convidou, tentem questionar, tirar a dúvida para que vocês possam tirar a vossa, portanto, esclarecer no fundo, não é? E fazer o vosso registro, cliquem no botão. Eu agora vou só fazer o seguinte, nós vamos falar aqui sobre rendimentos. Eu já reparei que temos aqui na sala uma pessoa que também devia estar com imensas dúvidas quando este projeto apareceu. Eu já vou passar a palavra ao Silvio Fortunato, que se juntou a nós. Eu, antes de mais, quero só perguntar a todos os oradores que aqui estão, e eu peço que cada um rediga sobre os objetivos que nós temos para os próximos 90 dias. Portanto, eu começo por dizer que os meus objetivos são objetivos que realmente são altos e é muito importante neste projeto nós termos objetivos, porque nós, ao termos as nossas metas e os nossos objetivos bem definidos, nós trabalhamos para conseguir alcançá-los. Portanto, eu e o Helder, que fazemos o negócio juntos, temos como objetivo para os próximos 90 dias, que vai, portanto, calhar aqui perto do nosso Life Extreme, chegar aos $100.000, e é para isso que nós vamos trabalhar. Eu vou passar a palavra à Irina, peço Irina que me fales nos teus objetivos, por favor, para os próximos 90 dias. Sim, claro. Os meus objetivos são muito claros. No próximo Life Extreme vou estar no Elite Leaderboard. Vou atingir a meta dos $60.000 e vou ter proximamente 3 super mães comigo sempre nos tops daqui para a frente. São os meus objetivos. Ótimo, Irina. Obrigada. Vou passar à Alexandra. Alexandra, diz-me objetivos, por favor. Objetivos para os próximos 3 meses é Elite Leaderboard e pronto. Para já vamos próximos 3 meses. É isto. Ótimo, obrigada. Vou passar agora à Valentina. Valentina, objetivos próximos 90 dias? Os meus objetivos para os próximos 90 dias são criar as condições necessárias para nunca mais trabalhar para mais ninguém,
ganhar 60 mil dólares e ajudar pelo menos 3 a 5 mães, ou mais se eu puder, também a estarem nos tops e alcançarem, transformarem a sua vida também. Tal e qual como eu quero para a minha. Ótimo, obrigada. Vamos passar à Raquel e ao Vítor. Objetivos, faz favor. Os nossos objetivos são os 50 mil e termos as pessoas da nossa equipa também a chegar aos mesmos resultados e realmente a manterem-se firme também aqui nos tops. Ótimo. Cristiana, fala-me, por favor, dos teus objetivos para os próximos 90 dias. Sim, portanto, para os próximos 90 dias eu vou trabalhar para atingir 30 começar. Quero que quem esteja na minha equipa ganhe tanto ou mais dinheiro como eu. Portanto, pessoal, bora lá. Nada de parar. Vamos embora, vamos a isso, está bem? Venham comigo. E é isto. Quero estar no Elite Leaderboard, claro, como todos. Obrigada. Vamos passar à Rita. Rita, por favor, objetivos. Então, nos próximos 90 dias, pretendo atingir os 15 mil dólares. Ok, Rita, muito obrigada. Como tu podes ver, nós falamos aqui de valores muito altos. Vou deixar aqui um pequeno disclaimer. Estes valores são fruto e vão ser fruto do nosso trabalho, do nosso empenho e da nossa dedicação. Tu que estás a ver, podes realmente inscrever-te e começar já hoje mesmo este negócio, mas tens que ter uma atitude em que tu realmente sigas as instruções e foques-te realmente nos teus objetivos para conseguires alcançar os mesmos ou valores bem mais altos do que nós. E agora eu vou pedir e vou passar aqui a palavra ao Silvio Fortunato, pedir que ele também depois feche aqui o nosso hangout. E Silvio, vou-te pedir que, para além daquilo tudo que nos vais falar, também nos digas quais são os teus objetivos para os próximos 90 dias e quais foram as tuas dúvidas quando começaste neste projeto, se é que tinhas alguma. Boa noite, Silvio, o microfone é todo teu. Obrigada, Carla, parabéns a todos os oradores de hoje, inclusive é para as pessoas que estiveram aqui pela primeira vez. Eu sei que não é fácil, há sempre aquela ansiedade. Bem, começando pelos objetivos, o meu objetivo nos próximos 90 dias é ter o meu anelzinho, ok, de $1 milhão. Esse é o meu objetivo, eu estou a correr para ele. E, portanto, atingir $1 milhão de rendimentos com as comissões da Empower Network, que é o meu objetivo nos próximos 90 dias. Quanto a dúvidas, tenho estado este tempo todo a tentar perceber, tentar me lembrar se realmente eu tinha algum tipo de dúvida. Eu não era para mim nunca, não posso pôr as coisas em dúvidas porque eu vi as coisas muito claras na minha cabeça. A minha é mais uma questão de ansiedade de quando nós visualizamos uma coisa, quando tanto tempo que nós visualizamos as coisas na nossa cabeça e há uma ansiedade de chegar o dia em que aquela coisa que tu pensaste tanta vez se concretiza. Então a dúvida é o timing. Até hoje, sempre aquilo que eu me propus, eu sempre atingi aquilo que eu me propus. Portanto, não porque sou melhor que os outros, não é isso, mas eu acredito que qualquer pessoa que realmente tenha o veículo certo nas mãos, que tenha os mentores certos, que esteja munido do mindset certo e que trabalhe muitíssimo e que tenha muito bem definido aquilo que quer, mais tarde ou mais cedo, essa pessoa acaba por concretizar os seus objetivos. Eu acredito muito nisso, porque a mim tem acontecido estes anos todos. A única dúvida sempre é o timing, ok? E claro, a forma como isso vai acontecer é sempre um bocado surreal, nunca é. Ou seja, nós nunca conseguimos prever a forma como as coisas acontecem. Nós conseguimos perceber a meta final, onde é que nós vamos chegar. Agora, as voltas que nós damos para chegar lá é sempre imprevisível, não é? Porque aí é que é giro, é uma aventura, o caminho é que realmente é a coisa mais inacreditável
e mais espetacular tudo isto, porque nós nunca sabemos por que caminhos é que nós vamos conseguir atingir isso. E eu considero que quando há pessoas que estão incertas do seu futuro, quando há pessoas que têm dúvidas no seu futuro, a forma de deixar de ter dúvidas no seu futuro é muito simples. É nós criarmos o nosso próprio futuro. Quando nós criamos o nosso próprio futuro, há uma tranquilidade, há poucas dúvidas na nossa cabeça, entendem? Quando nós, na realidade, acreditamos, podemos construir o nosso futuro. Quando as coisas acontecem, quando nós trabalhamos dessa forma, quando nós nos predispomos a atingir umas determinadas metas, trabalhamos muitíssimo para atingir essas metas, quando elas acontecem, não é novidade. Porque nós já as vivemos tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes na nossa cabeça. Estão a entender? Então, a única dúvida era se eu tinha um objetivo secreto que eu persigo há muitos anos. É da minha forma competitiva, é da minha forma de ser. Estás a ver? Que era, será que eu posso ser conhecido no mercado de língua portuguesa, posso já ter feito algumas coisas no mercado de língua portuguesa, mas será que eu vou conseguir, num país de 10 milhões de habitantes, será que eu vou conseguir competir com os maiores internet marketers do mundo? E será que eu algum dia vou conseguir ter esse reconhecimento? E será que algum dia eu vou conseguir estar nesse top do mundo? Esta foi talvez aquela coisa que eu... Sabes, quando a gente sonha nessa coisa, fica sempre aquele... A gente pode sonhar, mas aquela incertezazinha, sabes, que nos... E talvez tenha sido isso aquilo que eu mais... Não duvidei, mas tinha mais incertezas se alguma vez conseguiria estar nesses tops mundiais, não é? E é interessante porque, passado estes 3 anos, não só eu consegui isso porque era um dos meus objetivos, como é uma coisa maravilhosa, não é? Nós hoje, a Empower Network representa, em termos de internet marketing, representa o melhor do melhor que se faz hoje a nível mundial do internet marketing. Qualquer pessoa que consiga estar nos tops de uma empresa como esta, que é a líder da indústria, qualquer pessoa que possa estar nos tops, nem que seja o top de ontem, não é? Nós temos um top que dura um dia, que é o top de ontem, não é? Que às vezes não é preciso fazer assim tanta coisa, é preciso que um dia corra excepcionalmente bem, não é? É muito acima da média e normalmente nós estamos nesse top. Mas o facto de alguém estar nesse top significa, nós temos milhares de pessoas na Empower Network, e sendo a Empower Network o top da indústria, qualquer pessoa que lá está é sinónimo que realmente é acima da média. Muito, muito acima da média dentro desta indústria. Por mais que nós... Mas eu penso que fiz tão pouco e estou aqui, é uma coisa assim meio estranha, mas acreditem que realmente estão acima. E ver tantas pessoas, não é? Nós dominarmos praticamente metade dos tops há meses e meses infinitos, quase metade do top a estar lá, é uma coisa assim, é uma magia muito, muito, muito espetacular. Então, nunca duvides de ti própria, porque eu penso que as maiores dúvidas que todos nós tínhamos aqui são dúvidas pessoais, não de que as coisas funcionem, não de que a empresa seja uma empresa séria, não de que haja aqui um negócio ou um projeto com cabeça, tronco e membros. Eu acho que a esmagadora maioria das dúvidas, esses tipo de dúvidas é simples. Nós com informação clara, informação essas dúvidas desaparecem logo, não é? As mais difíceis de desaparecer, e foi praticamente, se calhar, 90% das dúvidas que nós falámos aqui foi: e eu? Será que eu consigo? Será que eu consigo aprender? Será que eu que não tenho experiência nenhuma consigo? E realmente aquilo que eu te quero dizer é que nunca duvides que tu podes conseguir tudo
aquilo que tu te propores com muita força, com muita fé, com muito empenho, com muito querer, com muita garra, tudo aquilo que tu te propuseres na tua vida, se tu propuseres dessa forma, trabalhares em consequência disso, e se tiveres o veículo certo, porque é muito importante. Eu durante muitos anos não conseguia atingir os objetivos que eu queria, por mais que trabalhasse, por mais que eu fosse à luta, por mais que eu fizesse as coisas, por mais que eu me esforçasse, e sempre fui uma pessoa muito esforçada, eu não estava a conseguir porque não tinha realmente o veículo certo nas mãos, ok? E portanto, aqui tu vais ter o veículo certo, vais ter os mentores certos, vais ter a estrutura certa para te poder apoiar. E depois o que tem que contar realmente és tu. És tu. E lembra-te, para as coisas mudarem para ti, tu tens que mudar primeiro. E tens que começar por teres essa fé, por teres essa vontade dentro de ti de conseguires coisas, ok? E acredita que se tiveres a tal humildade para seguir as instruções e seguires passo a passo aquilo que nós dissermos, se tu tiveres o teu sonho muito, muito, muito bem definido, a magia também vai acontecer na tua vida, tal e qual como está a acontecer nas vidas de muitas pessoas que vocês ouviram aqui hoje, não é? E hoje temos aqui quase que a esmagadora maioria de mulheres guerreiras, não é? Ó Vítor, estamos aqui a mais. E vocês personificam uma coisa muito importante, que é aquilo que as mulheres hoje podem conquistar com um projeto deste é uma coisa completamente inacreditável, porque as mulheres antes da Revolução Industrial, antes de trabalharem, etc., estavam em casa a cuidar dos filhos. Havia um determinado tipo de educação, um determinado tipo de cultura na sociedade pelo facto das mulheres conseguirem estar em casa a cuidar dos filhos. Depois elas passaram a não ter tempo nenhum porque passaram a ter uma profissão e por mais que elas quisessem ser independentes, havia uma parte do coração delas que estava sempre esmagado porque sentiam que estavam a falhar com outra parte. Ou melhor, sentiam que a melhor parte delas não estava realmente a ser aproveitada para dar o melhor delas, que é educarem realmente os filhos. E hoje, pela primeira vez na sociedade, eu não sei se as pessoas se conseguem perceber do poder que nós temos de ter com este projeto, é que finalmente vocês conseguem ter o melhor dos dois mundos, que é terem a vossa independência, sentirem que vocês não dependem de absolutamente ninguém, sentirem que podem ser as melhores das melhores profissionalmente, sentirem-se que são úteis à sociedade, sentirem-se que ao mesmo tempo que vocês estão a ganhar dinheiro, estão a ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, e ao mesmo tempo terem a liberdade para não só educar os vossos filhos pelo exemplo de pessoas lutadoras, de irem à luta, de fazerem as coisas, como já não terem aquela tal ferida no coração de sentirem que estão para fazerem uma coisa, têm que estar a pôr em causa outra, não é? E vocês, eu tenho a certeza que personificam uma verdadeira revolução cultural, uma verdadeira revolução, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, com aquilo que nós estamos a fazer. As pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez isto pode parecer conversa cor-de-rosa, pode parecer conversa fiada, ok? Mas eu acredito que nós, com aquilo que temos nas mãos, não só os homens, mas sobretudo, e ver aqui as mulheres hoje muito bem representadas, e não é porque vocês estão aqui, mas eu acredito que isto dá-vos um poder realmente maravilhoso, incrível, incrível, incrível. E os milhões e milhões de mulheres que se vão inspirar em vocês, vai ser brutal. Vai ser brutal. Se vocês acreditarem nisso, e eu sei que quem está aqui a ouvir acredita nisso, ok? Acreditem que vocês são o exemplo
são o início de um movimento dentro de outro movimento muito, 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 muito especial. Não há nada mais incrível do que uma mulher poderosa, ok? Eu não estou a dizer isto para puxar graxa a ninguém, ok? Vocês têm uma maneira diferente de fazer a magia, ok? E vocês são a frente disso. Se eu visionava isso no início, digo-vos que não, para ser sincero. Ou seja, visionava um poder coletivo, visionava um movimento coletivo, mas aquilo que nós estamos aquilo que eu me estou a perceber é de que existem tantos milhões de mulheres iguais a vocês no mundo que adoraria ter esse poder de serem independentes, de sentirem-se respeitadas pelo trabalho que fazem, pela carreira que têm, mas sem ferir absolutamente nada, antes pelo contrário, poderem dar tudo em termos de educação aos vossos filhos. Concordam comigo? A Serena diz que sim. Ok, por isso parabéns por serem maravilhosas e vamos ao trabalho e estamos só no início do início. Ok? Tchau, tchau. Vou passar a ti outra vez. Ok, muito obrigada, Silvio, pelas tuas palavras. Foram palavras realmente que a mim, como mulher, e a todas as mulheres que estão aqui, eu tenho a certeza, a todas as oradoras, a todas as mulheres que nos estão a assistir, a todas que vão ver esta gravação, eu tenho a certeza que as palavras do Silvio são para ti, que nos estás a ouvir, e é verdade, aquilo que eu tenho para dizer, e agora aos homens que me desculpem, e que se quiserem podem tapar os ouvidos, nós realmente temos um poder incrível dentro de nós somos capazes de virar este mundo de cabeça para baixo, somos capazes de mudar a nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família, de todas as pessoas que nós amamos e tu vais poder encontrar esse teu poder cá dentro de ti, aqui junto a esta equipa maravilhosa, estas pessoas fantásticas. Portanto, o tema de hoje foram dúvidas, eu tenho a certeza que as tuas dúvidas já se foram todas embora. Agora tu só tens uma certeza, que é, vou fazer o meu registro, vou juntar-me a este pessoal incrível e vou começar hoje mesmo a mudar a minha vida. Portanto, contacta a pessoa que te convidou, contacta, por favor, não deixes, não adies mais a tua felicidade, clica no botão e vamos trabalhar juntos, vamos nos conhecer todos, vamos ser todos uma família e muito bem-vindo e vou acabar agora o nosso hangout. Uma noite descansada para todos e até à próxima semana. Muito obrigada e uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite.